Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um HelloCast. Hoje, de novo, com a presença ilustre do pai, o Wellington Magela. Hoje a gente não tem nenhum convidado super especial, né? A gente Você é o convidado especial. Não, você também. Acho que o papo hoje é realmente uma entrevista que eu faço com ele e que ele faz comigo. Nosso tema hoje é falar sobre gestão emocional. É um dos temas que eu mais gosto de falar. É complicado, né? O psicólogo falar de gestão emocional é dar a bola pro Ronaldo bater dentro da área, né? É quase que isso. Não só o psicólogo, mas é o psicanalista também. Quando a gente pensou nesse tema foi engraçado, porque, pô, vamos pensar num próximo tema para podcast. Gestão emocional faz sentido, né? Faz sentido. Sim, sim. E aí hoje a nossa ideia é debater e discutir um pouco mais sobre isso, ser realmente um bate-papo, onde a gente vai ter alguns insights dentro desse processo de gestão emocional, que a gente sabe que é muito amplo, né? E trazer, eu acho que algumas dicas para o pessoal, né? Trazer alguns caminhos orientadores para que a gente consiga sair daqui com a cabeça um pouco mais esclarecida em relação a esse processo. Perfeito. É isso, né? O mundo é um mundo cartesiano, né? Onde nós aprendemos que a inteligência vinha a partir da tua capacidade de raciocinar, de racionalizar, de armazenar informações, e aí tornou o homem extremamente cognitivo, cartesiano. E o que se percebe hoje, que as empresas buscam, que as corporações buscam, é alguém que sabe gerir as suas emoções. Porque a capacidade de entender o que você faz é sine qua non, todo mundo tem, né? Se você não tiver, você não chega lá. Mas o que faz o diferencial da tua vida na performance, essa palavra de alta performance, né? Eu gosto de falar mais sobre performance humana do que alta performance. Ficou como se alguém tivesse clichê, uma alta performance. Não, performance humana. Performance é aquilo que você faz e que é capaz de entregar resultado. Então isso é performance. Tem pessoas que têm mais performance, elas entregam mais resultado. E é aí que você se diferencia no mercado. É a capacidade que você tem de entregar resultado naquilo que você foi contratado, aquilo que você predispõe a fazer. Perfeito. E é legal você já falar disso, que eu tinha pensado em começar de um outro jeito. Mas o que já me veio na minha cabeça imediatamente? O erro de Descartes. Não tem como a gente não começar falando, trazendo esse livro que foi muito importante para a área neurocientífica, para a área das emoções, da saúde mental em si, em todo mundo, né? Eu lembro que a primeira pessoa que me falou desse livro foi você. Sim. Não tinha nem entrado ainda, acho que eu estava no primeiro ano de psicologia. Você me falou, Gabriel, pô, tem um livro muito legal, dá uma olhada, que se chama O Erro de Descartes. Então, o Antônio Damasio, ele traz uma descoberta incrível, que até então não era possível ter esse dado, né, mais palpável. A gente acreditava muito nessa inteligência como a nossa capacidade racional de decidir as coisas, mas aí ele traz pra gente que toda tomada de decisão tem alguma porcentagem de emoção. Sim. Então, quando a gente pensa em tomar decisões, em ter realmente uma performance dentro do que seja qualquer coisa que a gente faça, a gente precisa ter uma capacidade de gerir emoção, né? E assim, o que para você é gerir emoção? Como que você definiria gerir emoção? Para mim, gerir emoção não é o que você sente. É o que você sente ao sentir. O que você sente está ligado muito ao seu cerebelo, que são as emoções primárias, de raiva, de ansiedade, de ira, né? Ou as emoções parentais, mamíferas, de afeto, de apego, né? De ciúme, de comparação. Isso é o que você sente em qualquer reação. Em qualquer situação, é essa emoção primária que vem. Exemplo, você está num trânsito, alguém te corta, né, pela esquerda. Você está ali 1 hora no trânsito, ali esperando o pare e siga, e vem um engraçadinho e tenta te passar. O que você vai sentir é ira. Mas o que define a tua gestão emocional não é a ira que você sente, é o que você vai sentir ao sentir. É a sua capacidade do neocórtex de avaliar essa emoção. É isso que Damasio vai dizer, né? Quando ele faz a pesquisa, ele pesquisa pessoas que perderam massa encefálica pré-frontal. E essas pessoas continuam tendo todas as emoções, como raiva, como ciúme, né, executivos, mas elas perdem a capacidade de decidir. Então, a capacidade de avaliar não é o que você sente, é o que você sente ao sentir. Né? Você foi traído. Aí você vai lá e manda matar o cara, né? Então, assim, o que você colocou sobre a tua ira foi mais ira.
né? E você vai se lascar, porque você vai ser preso, você não tá matando o cara, você tá matando a emoção que você não sabe lidar com ela, né? Então, gestão emocional não é o que você sente, é o que você sente ao sentir aquela emoção. A PNL nos ensina isso no Master, né, no exercício de acolhimento. Quando você sente uma emoção, e aqui você vai... O que você sente ao sentir raiva, por exemplo? Você pode ver, talvez é uma tristeza, no caso da traição, é uma vergonha, e aí você sai daquela emoção primária e vai trabalhando essa emoção com mais análise, né, com mais gestão sobre ela. Né? Então, isso para mim que é gestão emocional. É legal que você vai falando isso aqui. O que eu já pensei? O pessoal que tá ouvindo a gente no Spotify, dentro do carro, que o cara acabou de cortar ele, que você falou, e o cara foi traído ainda. Além do cara... Além do cara ser traído, ele tá ouvindo a gente aí no Spotify. Gente, ó, você, meu querido, tem saída. Calma, escuta esse podcast até o final que vai vir umas coisas bacanas aí. Ou ele vai ouvir Thierry, né, com uma garrafa de cachaça e um precipício na frente, já sabe o que vai fazer. Porque vai... Por isso que o nome da música é até Sofrência. Hoje as pessoas preferem, diante de um sofrimento desse, de perda de amor, de traição, né? Conselho das patroas entra no carro, chama as suas amigas, vai lá, enche a cara. Só, querida, que se no outro dia você vai ter uma ressaca moral do cacete. Porque o que você colocou sobre a tua emoção foi uma ira, foi uma vingança. Então eu vou lá e vou vingar. Então você está no mesmo patamar de emoção, né? Só que chega no outro dia, quando você sair da tua ressaca, você vai estar uma puta de uma culpa moral e ainda dentro de você a paixão por aquele homem que te largou. Perfeito. É uma geração de analfabetos emocionais, Exatamente. Né? Então eu pego uma emoção, eu jogo ela para debaixo do tapete, tudo quanto é recompensas e prazeres imediatos que eu posso ter para esquecer isso aí que aconteceu de mim, eu vou tendo. E a avaliação, a gestão em si dessa emoção que ela veio por algum propósito, eu esqueço. Sim. Perfeito. Eu esqueço de gerir ela. E aí é engraçado porque a partir desse momento, acho que a gente até já falou isso em um podcast anterior, as pessoas confundem muito essa interpretação que eu tenho da emoção com a emoção em si. Então a emoção é o estado fisiológico que eu tenho. Então, nosso corpo ele traz um estado em si e toda emoção, e a gente aprende isso dentro da PNL, toda emoção ela tem uma intenção positiva, ela tem um porquê daquilo acontecer. Perfeito. Deus, quando criou a gente, ele pensou nos detalhes a um nível absurdo. Porque toda emoção fisiológica que a gente tem, ela vem por algum porquê. A gente tava falando sobre ansiedade ontem, né? Sobre o mal do século da ansiedade. A ansiedade, quando eu trabalhava com atletas, era legal. Porque existe uma teoria chamada a teoria do U invertido. O U tá aqui, tem a teoria do U invertido. A gente trabalha na ansiedade, que é um estado de ativação fisiológico, nessa teoria que o estado ideal de ativação para uma situação, por exemplo, vou jogar um jogo importante ou vou apresentar um trabalho. São situações importantes. O nosso estado fisiológico, naturalmente, ele se ativa, porque ele quer mostrar para a gente que aquilo é uma situação importante e eu preciso me preparar para aquilo. O ideal é a nossa ativação estar aqui no topo do U invertido. Se ela tá aqui embaixo, eu tô hipoativo. Sim. Eu não tô nem aí para aquela situação. Perfeito. Vou jogar o jogo como se nada tivesse acontecido. Então, meu estado de emoção ele tá baixo. Se ela passa desse ideal e vem aqui para baixo, eu tô hiperativo. Então, eu tô tentando prestar atenção em coisas que nem são importantes dentro daquilo. Então, quando a gente percebe, por exemplo, que a ansiedade ela vem para me alertar, poxa, isso aí é importante. Sabe? Se prepara para isso de uma forma melhor, dá uma atenção melhor para isso, esteja atento. Poxa, quando a gente percebe realmente isso, a gestão que eu vou ter dessa emoção é diferente. O contrário também, assim, quando toda emoção em si, ela não é boa nem ruim. A gente aprendeu isso, né? A nossa geração é uma geração... Renato Russo fala que a geração dele era Coca-Cola. A nossa geração é Rivotril. Né? Porque as pessoas quando sentem uma ansiedade ou qualquer coisa, ao invés delas entenderem o porquê da ansiedade, né, elas vão lá e apagam através de um remédio para dormir. Né? Então elas não lidam com a ansiedade. E a ansiedade ela é um excelente sinal de que algo vai acontecer. Se prepara, é isso que ela está dizendo para você. Há um caso, por exemplo, hoje no consultório eu vejo muito isso, garotos que por novos, hiperpotentes,
que não sabem lidar com a ansiedade do namoro. Então, na ansiedade, eles brocham, né? Literalmente brocham. O corpo sente... O corpo sente, ele não sabe o que está sentindo, então ele se apavora. E é normal que você está diante de uma mulher ou de um homem e você vai ter um encontro e você tem um grau de ansiedade. Se você lida com aquilo, tudo bem. O que o garoto faz? Ele já tem uma potência, ele está novo, né? Eu estou falando de garotos aí de 18 a 25 anos, com hormônios à flor da pele. Aí ele pensa que ele é impotente. Ele não sabe lidar com a ansiedade, ele pensa da impotência. Broxou, sou impotente. Ele vai lá e toma um remedinho, né? um estimulante sexual. Ele já é hiperpotente, ele já tem que ter uma potência, ele vai ficar mais ainda. E aí ele tem uma ejaculação precoce. Né? Ele chega lá, a ejaculação precoce não é impotência, é hiperpotência. Você tem uma potência tão grande que você vai lá e goza muito rápido. Perfeito. Ou seja, você não sabe lidar com a ansiedade e você vai piorando cada vez mais a tua situação por não entender que isso é natural. Eu venho aqui, vou falar com você, estamos num podcast, embora que isso aqui é muito legal, gente, é maravilhoso o podcast, não quero mais saber de outra coisa, né? Falar de forma tranquila, mas há uma ansiedade. Né? Então, a ansiedade, o que eu vou falar? Qual é o assunto? Como que eu vou organizar a minha cabeça elaborar aqui? esse pensamento. Exatamente. Então, essa ansiedade, quando eu sei lidar com ela, ela é positiva. O medo, por exemplo, né? Vamos sair um pouco da ansiedade para o medo. Se você não tem medo, né? Eu tenho um carro que tem 51 quilos de torque. Então é uma puta potência. Eu tenho que ter medo, né? Eu tenho que ter vigilância. O pneu tá careca. Eu comecei a andar na chuva e percebi que ele deu uma derrapada. Então o medo me faz lá comprar os pneus novos para que eu tenha mais segurança. O medo me faz ir lá na porta ver se ela tá fechada ou não. Perfeito. Né? Então acabar com essa ideia dentro da gestão emocional que existem emoções boas ou ruins. Perfeito. Qualquer emoção que te domina, você é escravo dela. Inclusive o amor. Você pode falar que o amor é muito bom, né? A tranquilidade é muito boa. Tá, você está numa selva, você está escutando o rugir de onça, você vai ficar tranquilo? Né? Então, naquele momento, ela não é boa. Então, abandonar essa ideia da classificação das emoções. Para quem quer evoluir sobre isso, há um filme Divertidamente, né, que é para criança. Super divertido, que é super divertido, mas que mostra a utilidade da tristeza. Né? Porque quando você está triste, você vai refletir muito mais. Volto a dizer, se essa emoção te domina, você se torna escravo dela e aí você não tem gestão sobre ela. Então, emoção ou inteligência emocional não é o que você sente, é o que você sente ao sentir, é o que você entende desse momento onde o teu corpo realmente evidencia. E você tem uma definição muito legal e é interessante trazer. Qual é a diferença de uma emoção de um sentimento? Né? Então eu queria que você falasse sobre isso. Não, legal. A emoção é realmente... Eu até comecei a falar, fui para outro pensamento. Né? A emoção é nosso estado fisiológico. Assim como eu já disse, né? Deus foi tão perfeito que ele trouxe pra gente um estado fisiológico que representa cada situação da nossa vida. Então, é imediato, né? O nosso córtex occipital, ele é muito rápido. Ele capta as coisas antes da gente entender e raciocinar com o neocórtex. Perfeito. Então, a partir do momento em que esse córtex occipital, ele capta questões no ambiente, a gente sente algumas coisas, existem alguns neurotransmissores dentro do nosso corpo que fazem com que a gente tenha um estado fisiológico. Isso é emoção. Emoção. É a reação sobre algo, né? Perfeito. E aí, quando a gente chega pela interpretação dessa emoção, aí a gente tem um sentimento. Que é o sentir ao sentir. É o que você está sentindo ao sentir aqui. E aí, é legal você trazer isso, porque hoje em dia, em excesso, é um dos grandes problemas, na minha visão, sobre a gestão da emoção. As pessoas racionalizarem esse sentir. Então, eu penso demais sobre o que eu sinto. E não é para eu pensar demasiadamente sobre o que eu sinto, é para eu realmente sentir o que eu sinto. E aí, quando eu trago a razão para o sentimento, para a emoção, eu me perco nesse processo de gestão emocional, sabe? Porque eu pensar e raciocinar sobre a emoção o tempo inteiro me impede que eu sinta algumas coisas. Quando a gente vai para um Chican da vida, quando a gente trabalha questões de propósito, identidade, o porquê disso tudo, simples exercícios como sentar e meditar pela manhã, começar a entender como o meu corpo se move, sabe? Isso é o sentir.
é a gente sentir o que a gente está sentindo ali, essa emoção. E não raciocinar. A gente teve vários problemas, vamos colocar bem entre aspas, né? Dentro do Master, um mês atrás, não lembro quanto tempo foi atrás, mas de exercícios que a gente precisava fazer, que a gente pensava racionalmente em, assim, 100% dos detalhes do exercício. Sim. São técnicas complexas, entre aspas, e a gente pensa racionalmente naquele projeto, no processo inteiro. Se a gente só sentir e realmente se entregar em alguma daquelas situações, a nossa experiência vai ser completamente diferente. E hoje, dentro dessa era digital, onde está tudo aqui assim, ó, beleza, a minha informação está ao tempo todo ali, eu tenho 1 bilhão de informações o tempo inteiro, eu raciocino muito mais do que sinto. Sim. Porque é tudo muito rápido. Sim. São as formas, né? Assim, 5 passos para isso, 3 conselhos para aquilo, né? E a gente perde essa subjetividade que a emoção traz. Nós não somos seres racionais apenas. Então, recentemente, uma cliente me procurou e ela sofre é um relacionamento abusivo. Ela tem uma filha e se casou pela 2ª vez e ela acha que esse marido, o padrasto da filha, é extremamente abusivo, porque ele faz com que ela bata na filha por todas as coisas. Ele não bate, mas ele vai injuriando, né? Ele vai colocando lenha na fogueira e ele interfere. E a menina tem pavor dele, né? Então seria muito fácil falar assim, sai fora. Né? Sai fora. Simples, né? Assim, racionalmente sai fora, porra. Mas ela tem uma dependência emocional, porque esse marido traz uma segurança também para ela e a filha. Então, nesse momento, quando eu avalio o que é aqui, há um relacionamento abusivo e traz uma segurança, eu preciso medir onde a minha emoção está. E se eu sou escrava de uma falsa segurança, que na minha visão é uma falsa segurança, eu vou criar segurança para tomar uma decisão para não ser mais vítima desse relacionamento abusivo. Então, isso é inteligência emocional. É quando eu me fortifico emocionalmente para perceber isso aqui, né? Que emoção é essa e que sentimentos eu tenho aqui, né? Que eu posso solucionar. Isso é o papel do terapeuta, isso é o papel do psicólogo, do psicanalista, né? Daquele que intervém a vida emocional dos seus clientes. Legal, tem uma frase que você vai falando e a gente tem prestado uma consultoria para uma empresa para trazer cultura, né? E tem uma frase muito forte, muito famosa sobre cultura, que é a cultura como a estratégia no café da manhã. Se a gente for traduzir isso para o que a gente está falando, a emoção come o raciocínio no café da manhã. Porque a cultura, a emoção, ela dita o que a razão, no fim das contas, vai tentar fazer. Sim. Porque é o que você acabou de falar. Se fosse tão racional assim, por que eu não saio desse relacionamento abusivo? Sim. Por que eu não emagreço, pai? Por que muitas coisas que eu quero... Por que eu não acordo cedo todo dia, 4h44 da manhã, assim como o Cleilton falou, para fazer toda essa rotina que eu tenho certeza que eu consigo fazer? Porque existe um quê emocional que dita e coloca o cabresto nessa emoção. Porque, querendo ou não, se a gente evoluiu de... Você mesmo, acho que pode até falar melhor que isso. Aquele livro que você gosta pra caramba, que é o Sapiens. A gente evoluiu num nível que essas habilidades emocionais, querendo ou não, elas nos diferenciaram de outros animais. E aí a gente chegou hoje aqui por causa disso, né? E ele chega a dizer que a nossa capacidade de dominar hoje, como uma espécie que domina o mundo, e às vezes até não é nem mais um Homo sapiens, né? Olhando pro Putin, a gente chama que é Homo Demens, né? O cara que promove a guerra a partir de uma emoção também. Mas ele vai dizer que nós nos diferenciamos dos outros animais pela capacidade de avaliar. Senão nós seríamos hienas, estaríamos comendo o resto dos leões. Mas desenvolvemos, através do medo do leão, a capacidade de como fazer a proteção, como entrar para uma caverna, como colocar, né, a pedra, como plantar, como nos proteger. Isso só faz pelo medo. Né? Então, as emoções foi... Ele é anterior, né? As emoções foi nos trazendo uma gestão de sentimentos capazes de evoluir. E o ser humano parece que está emburrecendo do ponto de vista emocional. Nós vivemos um momento da realidade virtual, onde você não tem mais contato com pessoas. Então você tenta resolver a tua vida no Instagram.
Você tem decisões políticas, análise política via WhatsApp. Então as pessoas deixaram de analisar, né, de ter essa capacidade de análise e de engolir as coisas. E automaticamente a emoção é a mesma coisa, né? Se a pessoa chegasse como essa paciente e falasse para mim sobre isso, lá dentro de mim, como que ela consegue suportar esse relacionamento abusivo? Eu ia gritar com ela, para com isso, sai dessa, né? Mas não é simples assim. E as pessoas, inclusive, falam, pô, por que ela aceita isso? E quem fala quem aceita também aceita várias outras coisas, né? Então, é muito legal trazer esse tema e até trazer uma questão também de liderança, né? A gente está falando sobre pessoas, sobre emoção. Legal. Eu tenho batido nesse conceito assim, de inteligência na etimologia da palavra, inteligere. Né? Então também serve para a inteligência emocional. Porque inteligência, ela é inteligência, Gardner fala isso, né? Ela é corporal, ela é espacial, ela é inter, né? Ela é natural, dentro da natureza. Então existem vários tipos de inteligência. Mas a palavra inteligência, que vem antes da emocional, da racional, é interlegere, ou seja, a capacidade que você tem de análise, de escolher qual é o melhor caminho para você estabelecer o que você quer. Então, entre várias possibilidades, você analisa novamente o papel do neocórtex em avaliar isso. Então, as empresas hoje, elas procuram pessoas que têm a capacidade de decidir. E se você quer uma capacidade de decisão, você tem que aprender inteligência emocional. Porque muitas vezes a sua decisão tem a ver com o que você sente, com o que você percebe. Intuitivo. O seu feeling do momento. Não tem nada a ver com 2 e 2 são 4. Perfeito. Né? Se você for olhar, às vezes são 5. E às vezes as grandes pessoas do mundo, elas trabalham de uma parte sequencial, sim, elas têm o pé no chão, mas elas intuem, né? E aqui está o eleger o melhor caminho, que é aquilo que você sente. Ok? Você falou daquilo do terapeuta, fala assim, para de fazer isso. Tem uma piada que é engraçada, né? Fala que o paciente chegou pro psicólogo e falou assim, meu problema é esse. É isso que está acontecendo. Aí o psicólogo olha para ele e fala assim, queria te falar aqui. Existem 2 tipos de problema, o que é seu e o que é meu, e esse aí é seu. E R$300 a sessão. Então, se fosse realmente aí você está resolvendo o meu problema, só depositar os 350 que isso aí você vai ficar, além de sem os 350, com o seu problema para lá. Perfeito. É isso mesmo. Quando você estava falando sobre a geração de internet, da gente realmente ser analfabetos emocionais, estava lembrando de uma frase que eu gosto bastante, nem lembro quem que falou, que ela é assim, a gente passa a maior parte do tempo dentro da nossa cabeça. Legal. Faça desse lugar um bom lugar para estar. A gente está o tempo todo hoje fora da nossa cabeça. Sabe? A gente fica buscando coisas, mas na verdade a gente precisa estar dentro da nossa cabeça, realmente desse ambiente onde a gente tem um diálogo interno, onde a gente percebe as coisas, onde a gente avalia as coisas, onde a gente sente essas questões. Então, fazer desse lugar interno nosso, que a gente tem a maior parte do nosso tempo, é o ideal para que a gente consiga tomar essa decisão, por exemplo, avaliar, ter essa inteligência que você mesmo falou. E aqui vai algumas dicas, né? Porque eu acho que é interessante a gente apresentar também dicas para os nossos ouvintes. Legal. Em relação a como desenvolver essa capacidade de inteleger, né, internamente aqui, os pensamentos. Porque eu falo que pensamento é como o cavalo. Né? Você observa esses pensamentos ou você monta neles. Legal. E a gente vive montado em vários cavalos. Sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro. Né? O que Augusto Cury vai chamar de síndrome do pensamento acelerado. Então, para diminuir isso, o segredo, para mim, é a meditação. Né? É um caminho muito excelente. Né? Eu falo que a mente percebe ou pensa. Então, toda vez que você está percebendo, você está evoluindo do ponto de vista emocional. Então, a meditação, o mindfulness, é uma coisa que a gente pratica muito nos nossos treinamentos, tanto no Master quanto no Shikan. Ensinar a meditar. Né? Então, vou perder tempo. Às vezes as pessoas falam, eu não consigo parar para fazer isso. E eu falo que meditar não é só uma meditação passiva, daquela posição de lótus ali, né, em cima de um zafu, em cima do Himalaia. Você pode meditar
separando um tempo mais cedo para acordar, para fazer exercício, para tomar um café mais calmo, né? Para almoçar de forma mais perceptiva, de sentir o perfume. Olha só como que a gente... meditação ativa, né? A gente chega um momento que a gente nem consegue mais perceber o cheiro do perfume, né? O desodorante que você usa debaixo do braço, você está na mente tão viciado em pensar que você não percebe mais o gergelim do biscoito piraquê, né? Colocar no canino lá e mastigar aquele e dar um outro sabor pro biscoito. Então, o exercício que você deve fazer para desenvolver inteligência emocional, um deles é a meditação. Legal. O segundo, a gente aprende muito num treinamento que a gente tem chamado Shikan, e também no Master, que é a mandala do ser. Né? É um pensamento, na verdade, do Richard Moss, que é um americano, que ele fala que, na verdade, ele é precursor dessa ideia. Né? O Eckhart Tolle veio depois do Poder do Agora, mas o Moss ele fala que o nosso pensamento, o nosso diálogo interno foge para 4 lugares. Passado, né, que é a culpa, o arrependimento ou a nostalgia, né, o futuro, que é a ansiedade, a expectativa. Hoje a gente vive muito o terceiro ladrão, né, que ele chama da consciência, que é o que os outros pensam. Há pessoas que vivem o que os outros pensam, postando para ver o que os outros pensam, né, voltado à vida, esse Big Brother, qual é a vida do outro, né, e o ego. Então, quando você perde muito tempo também querendo afirmar o que você pode, o que você não pode, isso também é um egocentrismo, no sentido de ser uma pessoa extremamente amostrável, né? No sentido de se vangloriar das coisas, ser um ego inflado, isso dá trabalho, como também alguém que se sente inferior. Se o teu pensamento domina você como inferior, também, você deve ser só você. Né? Então, entender, segundo o Moss, aí a solução, ele fala que você deve olhar para o passado como uma grande escola. Tem gente que olha para o passado como uma prisão. O passado não é lugar de morar. O passado é lugar de visitar, né? E voltar novamente. O futuro, você não deve olhar com expectativa, aliás. Você tem que olhar com esperança. E qual é a diferença? Porque o que você está fazendo hoje é que será o seu futuro. Então, se você faz o que você está fazendo hoje, você tem esperança que aquilo que você está plantando você vai colher. Então, se você olha para o hoje, o passado, ele é um aprendizado. Se você olha o futuro hoje, né, você vai ter esperança. Se você olha o outro, o que ele pensa de você hoje, é um direito dele de pensar. E você nem sabe o que ele pensa. Muitas vezes você inventa o que ele pensa. Porque você julga o pensamento dele baseado naquilo que você é. Uma leitura de mente total. E o seu ego, você não é maior nem menor que ninguém. Você só é você. Né? Então para com essa porra de querer ser melhor que o outro, de querer humilhar o outro, de ser raça melhor que o outro. Nada. Você só é você. Né? A tua luta não é ser melhor que ninguém. A tua luta é ser melhor que você mesmo. Legal. Você, trainer, master trainer, pós-graduado e mestrado e não sei o quê, se sente ansioso? Muitas vezes. Traz um exemplo. O que você faz? Assim, um exemplo de ansiedade, às vezes, assim, né? Toda vez que eu vou dar aula, outro dia eu vi o Silvio Santos falar isso, né? Que quando ele vai entrar no palco, ele tem dor de barriga, às vezes dá um friozinho. Eu acho isso maravilhoso, porque a ansiedade, ela te faz tomar decisões, a ausência de controle da ansiedade, Perfeito. de inteligência, ok? A ansiedade, ela faz você projetar, mas se você perde... Então, em alguns momentos, eu me sinto muito ansioso, né? Financeiramente, com vários projetos. Eu estou com um projeto agora de uma casa e ela vai custar um valor que hoje necessariamente eu não tenho, né? Mas isso me dá ansiedade. O que eu faço é saber o que eu estou plantando hoje, né? E olhar para esse projeto de vida. Então, analisar esse processo, eu faço muita meditação, né? Eu trabalho muito com percepção. Tudo que traz percepção para mim é importante. Né? Então, hoje eu dedico parte da minha vida no meu relacionamento conjugal, de parar, a gente já falou isso aqui, sabe, de fazer tantra, sabe, de parar, respirar, de perceber o corpo, né? Jesus traz uma coisa interessante, sair do tantra para Jesus, né? Logo de cara, assim. Ele fala uma coisa interessante, assim, sobre ansiedade. E os discípulos estavam muito ansiosos, né? E eles ficam, onde que nós vamos comer, o que nós vamos fazer, nós estamos há 3 anos atrás desse cara, e estava uma discussão, um murmurinho, né? E Jesus fala, ele para e fala assim, olhai os lírios dos vales,
Até eu e Gabriel ouviu tanto essa história, a gente tem uma tatu, né, que a gente fez, que é Lírio do Vale, assim, porque isso acho que ancorou tanto nele e na minha vida também. Jesus fala assim, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu tão bem quanto esses lírios. E ele fala a palavra ansiedade, ele fala, por que estáis ansiosos? Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque basta cada dia o seu mal. Perfeito. Jesus está dizendo o seguinte naquela passagem, olha o hoje. Você está passando pela vida fritando tanto, você não está percebendo os lírios. Talvez você está passando pela vida com tanto pensamento que você não está percebendo os seus filhos, você não está percebendo o seu amor, você não está percebendo o hálito de maçã debaixo da língua da tua mulher. Né? Então você está aqui tão fritando, tão cheio de coisa, comendo igual um louco, né? Fugindo das emoções através das suas compulsões, né? E esquecendo de perceber a beleza da vida. Então, para mim, meditar, estar presente no agora, né? Aprender a avaliar isso é um poder que você tem para lidar com essas emoções que podem um dia te limitar. Legal. Acho que aqui a gente tem uma dica muito legal para o pessoal que quer entender e perceber como está ansioso, né? Acho que a gente tem 2 pontos. Um ponto que é mais fisiológico, nosso corpo ele realmente fala. A gente perceber que a gente está mais agitado, a gente está roendo unha, está mexendo o pé demais. Enfim, esse é um bom sintoma de uma percepção sobre a ansiedade e esse pensamento no futuro, né? Se a gente não tá no agora, se a gente tá, poxa, o que eu vou fazer daqui a pouco? Como será que vai ser o resultado da minha prova? Será que vão me aprovar naquele emprego? São 2 pontos muito bacanas pra gente entender. Poxa, se o meu corpo ele tá falando, ele tá agitado, e os meus pensamentos estão no futuro, muito provavelmente eu tô num estado ansiógeno que se eu não parar pra gerir ele pode me dominar. E aí é legal, porque assim, faz quanto tempo que foi a final do Mundial contra o Chelsea? Faz um mês, mais ou menos. Inclusive tinha um caboclo lá que você conhece. Então, eu ia falar dele. O Veiga é meu amigo desde a época que ele jogava no Curitiba. E depois ele bateu o pênalti na final do Mundial. Eu já joguei com o Veiga. Eu já bati bola com o Veiga, pô. Imagina. E é engraçado porque depois do pênalti, ele bateu o pênalti mais importante da história do Palmeiras. Do clube que ele é torcedor, que a família dele inteira é torcedora. E aí eu mandei uma mensagem pra ele e tal. Pô, Rafa, como é que foi esse processo de bater o pênalti? Ficou nervoso? Porque, sendo muito sincero, eu fiquei nervoso pra caramba. Porque, pô, era o meu amigo que tava indo bater o pênalti mais importante da história do Palmeiras. Eu fiquei ansioso, porque eu queria que ele fizesse o gol, porque aquilo é importante pra ele, eu me importo com ele. Aí ele falou assim, pô, Gabi, eu tinha que pensar no que eu ia fazer naquele momento. Eu não conseguia pensar em tudo que tá, sabe, todos os torcedores que estão ali, no que o goleiro tá falando pra mim, porque se eu começasse a perceber isso tudo, eu não ia conseguir bater o pênalti. Então, essa ansiedade de ficar pensando nos outros, no que vai acontecer, no que o goleiro vai falar, onde que o goleiro vai pegar, não acontece. Eu coloquei a bola ali, eu vou bater o pênalti, eu sei que eu sou bom, eu vou bater naquele canto. E é isso, foi gol. E até é engraçado que no final ele falou assim, o goleiro chegou perto de mim e falou um monte de coisa. Ainda bem que eu não falo inglês, senão eu tô ferrado, ia entrar na pressão dele. Entendeu? Entrar na mente. É isso aí. Então ele não teve esse processo de raciocinar o que vai acontecer, o que o goleiro tá me falando. Não, a bola tá aqui, eu vou bater o pênalti ali, acabou. Tem uma coisa que a gente precisa também abordar aqui que eu acho muito interessante, né? Volta e meia me perguntam sobre os deuses da internet, né? Que são mega apresentadores, pessoas que têm um poder de comunicação muito grande, são coaches, né? Que ensinam as pessoas a bater meta. O meu grande problema em relação a esses coaches, que são poucos deles entendem de emoção. Os caras entendem de meta. Então, eles pegam uma meta e falam... É bem diferente, né? Você vai emagrecer, você vai fazer isso ou aquilo, mas eles não levam em consideração o fator emocional de cada uma pessoa. Porque enquanto você não entende que existe aqui dentro crenças, que existe dentro valores, né, que existe aqui dentro emoções que sustentam um comportamento, né, ok, você vai emagrecer, você vai substituir o que por isso? Né? Então, quando eu falo para a pessoa que existe uma emoção enorme, que eu apresento a ela que ela vai ter uma mobilidade maior, melhor saúde, né? Enquanto ela entende isso, é muito mais fácil do que ela trabalhar com números. Né? Eu vou emagrecer 10 quilos. Não é simplesmente um gesto racional em si, a meta. A meta, 80% dela depende da tua emoção. Então, eu fico olhando pessoas que
citam uma receita de bolo, e ela bota todo mundo, e nós somos 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, com 7 bilhões e meio de percepção emocional da vida. Né? Então, a inteligência emocional, para mim, ela é sine qua non. Ela é o grande diferencial entre um excelente gestor e um medíocre gestor. Entre um excelente atleta, como você acabou de colocar do Veiga, como um medíocre atleta. Você trabalhou com isso, você sabe. Então, o fator emocional, para mim, ele é primordial. Mas não existe a possibilidade de ir agora no supermercado e comprar 2 quilos de inteligência emocional. Não tem como chegar lá agora e falar, vou pagar como? Eu preciso desenvolver isso dia a dia. Treinável. Né? Então, Treinável. essa mente, ela treina a emoção. Perfeito. Então, é assim, alguém chega, às vezes a pessoa chega no consultório, assim, ela quer o pulo do gato. Né? Ela quer, assim, o que eu vou fazer para a empresa, sabe? O cara quer que eu fale para ele E eu falo, cara, é um caminho. Né? Então, a emoção, o objetivo, a racionalidade é o objetivo. A emoção é o caminho, né? E você não consegue chegar lá sem definir o caminho. E no caminho é que você vai ter que gerir as suas emoções, né? Na direção daquilo que você sonha. Para gerir emoção, é preciso treinamento. Quando eu trabalhava no Atlético Paranaense, existiam alguns atletas que tinham um certo preconceito com essa parte de gestão emocional, do treinamento de gestão emocional. Eles não conseguiam ver isso palpavelmente ajudando no resultado do desempenho dele, por exemplo. A analogia que eu usava era a seguinte: você não treina seu físico para você estar mais forte? Você treina, você vai para academia. Você não treina o seu técnico com a bola, enfim, habilidades, jogos dentro do campo mesmo? Sim, treino. Você melhora? Melhoro. Então por que treinar a emoção você não vai melhorar ela? Então, assim, a gente entender que o processo de treinamento de gestão emocional é diário e é passo a passo, é um dos principais pontos para a gente chegar nesse processo de tomada de decisão tão bem, quando a gente começou a falar no início do podcast. Então, para a gente conseguir tomar uma decisão de forma excelente, levando em consideração toda essa questão emocional, a gente realmente precisa treinar. E para treinar, um dos pontos que você falou, mindfulness é um deles, treinamentos de percepção. O próprio exercício físico, ele nos ajuda a perceber a emoção, porque ele nos gera neurotransmissores que, a partir disso, a gente gera uma consciência corporal diferente. E aí a gente começa realmente a entender o que está acontecendo. Então, assim, gestão de emoção é treinável. Sim. E aí é legal que a gente traz para a PNL. E dentro da programação neurolinguística, existem vários exercícios assim, de percepção, quando a gente trabalha a âncora, de realmente perceber naquela técnica que a gente está fazendo. Poxa, senta ali, sente o que você está sentindo, ouve o que você ouve. Isso é um treinamento de gestão de emoção. A PNL, ela começa como a educação tradicional, numa mente muito cognitiva, né? Ela começa, a primeira geração da PNL, ela era exercícios que você fazia e dava resultado, como até hoje dá resultado, exercícios cognitivos, mas ela foi para o corpo, né? E ela inaugura o que nós chamamos de mente somática, principalmente com a influência de Robert Jutz e Judith Delosier. Quando eles trazem para o corpo, né? Nós chamamos então de mente somática. O que é somática, né? Às vezes as pessoas falam assim, doença psicossomática. Eu tenho uma especialização em psicossomática na Gama Filho, na extinta Gama Filho do Rio. Então, psico é aquilo que é o seu pensamento, a sua psique em si, o seu mundo racional e emocional é a sua psique. E soma é corpo no grego. Então, psicossomático é qual a influência que seus pensamentos trazem para o corpo. Então, a PNL começou a estudar a mente somática, ou seja, como que as emoções influenciam na sua decisão. E depois ela foi para o campo, que já é uma inteligência, que um dia a gente pode voltar aqui e falar sobre campo, sobre conexão, né? Que eu acho que é um bom assunto para isso. A Rina é muito boa, ela vai estar conosco no Chican. Então, quando a gente fala dessa nova percepção, no Master principalmente vocês aprendem isso, que a gente fala de acolher. Acolher a sombra, acolher o sentimento, acolher aquilo que na jornada é um demônio, que pode ser, na verdade, um guardião. Né? Então, na versão Master de PNL, nós olhamos para a emoção e nós não excluímos a emoção.
mesmo aquela que te limita. Porque se você souber analisar e avaliar, essa ansiedade vai te fazer um bom planejador. Né? Esse senso de inferioridade que você tem vai te trazer uma possibilidade de crescer. O que você precisa melhorar aqui? Né? Esse ciúme que você tem vai servir para você cuidar das suas coisas melhor. Ao invés de ter ciúme da tua mulher, você vai se cuidar mais, né? E você vai ter uma vida que atraia para você. Né? Então, é acolher o sentimento e não excluir o sentimento. Ok? Então, é assim que a PNL fala sobre gestão emocional. Não importa qual seja a emoção, acolha para que você possa perceber essa emoção e torná-la um sentimento. Legal. Dentro das técnicas da PNL, assim, o que você vê como uma das principais técnicas realmente que nos auxiliariam nessa gestão de emoção? Isso é o nosso diferencial como instituto, quando eu vou dar âncoras, né? A maioria dos institutos dão âncoras como se fosse um botãozinho mágico que você vai apertar e você vai fazer a posição do super-homem, e ali, ok, isso é verdade. O poder da ancoragem, de trazer memórias daquilo que você é capaz, isso te dá mais poder. Mas, principalmente, dentro do modelo de âncoras, eu trago a modelagem da emoção, que é entender o atributo funcional de cada emoção. Né? Então, quando eu vou ensinar âncora depois, que a pessoa pode desenvolver a capacidade que ela quer ser um bom orador, ela precisa o quê? De calma, de ousadia, ela precisa de segurança, então ela vai ter essa emoção, vai buscar dentro dela essa memória intracelular. Mas a questão básica para mim, e isso eu fiz questão de desenvolver, é entender quais são os atributos funcionais da emoção. E aí, quando você sabe que as emoções têm suas intenções positivas, você não vai ter mais fantasma de emoção boa ou ruim. Né? Mas a ancoragem é um processo importante dentro da gestão emocional. Porque se você vai fazer uma prova, o que você sente? Ansiedade. Né? Medo. Então, ok, aceita essa ansiedade e medo. Mas o que você teria que te daria uma alta performance? Tranquilidade? Foco? Uma sensação de foco, né, de segurança. Então, quando você traz essas emoções, e onde que elas estão? Estão no teu corpo. Elas são somáticas. A emoção está no corpo, então. Então, exato. Então, eu trago essa emoção, eu trago essa vivência, isso chamamos de ancoragem. Né? Os grandes atletas, por exemplo, você sabe disso melhor que eu. Quando você pega Cristiano Ronaldo e você percebe que existe um posicionamento dele onde ele está trazendo para dentro uma emoção capaz de suprir aquela emoção que naquele momento limita. Então nós somos, eu gosto muito dessa expressão do Milton Erickson. Ele diz que nós temos dentro de nós todos os recursos que a gente precisa, principalmente emocionais. Então, enquanto Freud dizia que nós somos um calabouço de traumas, e tem que bater palma para o velho Freud, porque inaugurou muita coisa boa no sentido de percepção dos traumas, mas o Fritz Perls, que foi modelado pela PNL, e o Milton Erickson, eles olhavam para o ser humano dizendo: você é um container de possibilidade. Né? Então você pode ter um estado crash, né, que é um estado limitante, como um estado coaching, que é um estado de poder. Né? E a PNL nos traz esse estado de poder. E cada um pode acessar esse poder que está dentro dele. E é legal você trazer isso, essa questão da programação neurolinguística, porque a gente está acostumado hoje de ver muitos profissionais, não somente os coaches, mas muitos profissionais dessa área de desenvolvimento humano, encobrindo essas emoções, muitas emoções, com emoções positivas. Sim. Existem muitas emoções que são realmente que fragilizaram a pessoa através de comportamentos, de traumas, mas que nesses cursos de um final de semana, de EGS, eu consigo, a gente encobre isso com sentimentos positivos, de beleza, vamos conseguir. E se a gente não trabalha essas emoções que nos limitavam até então, a gente não entende o porquê de tudo isso que aconteceu, a gente acaba repetindo o mesmo comportamento depois. Porque está muito superficial essa intervenção, né? Ela está a nível de comportamento apenas. Na PNL nós sabemos que existem outros níveis maiores e mais profundos de mudança. É o nível de capacidade, né? Se você tem capacidade ou não para fazer isso sempre. Se você acredita que isso vai funcionar ou não.
quem é você naquele papel, você precisa trabalhar, e a emoção trabalha seu senso de identidade, principalmente seu senso de propósito, onde está, para mim, a emoção mais profunda do homem, se aquilo é um propósito seu, se colocar em você. Então eu falo que tem muito pseudo médico, né, que hoje não honra a medicina, tem muito pseudo coach que não honra o coach, tem muito pseudo pastor, né, eu conheço muita gente, quando você fala assim, e eu vim de um contexto religioso, as pessoas que durante o domingo à noite elas vão cantar o leão da tribo de Judá, e elas urram como um leão, e na segunda-feira elas são um gatinho, né, porque aprenderam na igreja que tudo tem sabor de mel, né, que elas dão ordem para Deus. Deus é um menino de recado, que eu não aceito isso, eu decreto aquilo como se eu fosse o dono do mundo. Então toda vez que eu coloco o poder de transformação nesse pseudo pastor, nesse pseudo coach, toda vez que eu coloco para fora de mim esse poder transformador, isso vai durar muito pouco, porque ao não ter mais contato com isso, isso se esvazia. Então, assim, o que é a verdadeira transformação emocional? É quando eu olho para dentro de mim e eu acalmo, como segundo Rumi, que era um filósofo iraniano, dizia, quando eu consigo acalmar a tempestade dentro de mim, eu posso então navegar no mar tranquilo. Então, quando eu inauguro dentro de mim essas percepções emocionais, aí eu saio da pseudo-transformação para uma transformação real e poderosa. Então, eu não preciso ser leão no domingo. Eu posso rugir segunda a sexta, né? E quando não rugir, miar também está tudo bem, né? Então, trazer essa ideia de volta que não tem super-homem, não tem super-mulher. Tem pessoas que lidam com as suas fragilidades e a partir das suas fragilidades se tornam fortes ao aceitar essas fragilidades e transformar isso em recurso. Isso é a programação neurolinguística. Não, sensacional. Acho que, para a gente ir finalizando, a gente falou sobre várias emoções. Acho que uma que a gente não tocou ainda foi a questão da tristeza. Da depressão, que hoje é um dos grandes gargalos da nossa sociedade em si. A ansiedade hoje tem sido tida como o mal do século, mas a depressão ela vem logo ali atrás. Então é um processo que realmente tem tomado muitas pessoas hoje, tem afastado muitas pessoas do trabalho, porque realmente é uma doença séria e é importante a gente deixar isso bem enfatizado aqui. Existe uma diferença entre tristeza e depressão. Sim. Depressão realmente é um estado onde os nossos hormônios eles diminuem, fisiologicamente a gente não tem disposição para quase nada. Existem critérios diagnósticos dentro do próprio DSM para a gente conseguir diagnosticar alguma pessoa. E a tristeza é realmente essa emoção que o corpo nos traz. Como você tem visto hoje dentro do seu consultório, você que atende, enfim, semanalmente pessoas, atende pessoas com depressão, o que você tem visto assim como o principal gatilho para tudo isso acontecer? Por que tem estourado a depressão? Existem vários fatores da depressão, né? Estresse pós-traumático, que são pessoas que perdem alguém e essa pessoa era tão importante. Existem pessoas que trabalham com a negação, né? Dentro do luto, né? Dentro daquilo que elas perdem, elas vão negando, não aceitam e automaticamente vão se deprimindo, mas a fonte mais frequente da depressão hoje vem exatamente do que nós estamos falando aqui, que é desse pensamento acelerado. Pessoas que não sabem lidar com o não, né? Que não sabem lidar com a limitação em si. O que acontece? Eu desenvolvo um pensamento acelerado. Então, o primeiro estágio é a síndrome do pensamento acelerado. Eu fico fugindo, eu vou passando a tela toda hora, eu vou para o Instagram, eu vou para vários lugares para fugir da minha realidade, automaticamente acelera o meu pensamento. O segundo estágio é a ansiedade. Porque quando eu tenho muito pensamento, eu fico ansioso. Eu não tenho foco, eu não tenho uma vida diária, eu não tenho uma rotina, eu não tenho rituais diários. Então minha cabeça acaba ficando ansiosa, porque eu trabalho não mais com a realidade como ela é, como um mundo que eu criei dentro de mim. Então o terceiro estágio é o estresse. Então vamos lá. Pensamento acelerado que produz ansiedade. Ansiedade produz estresse. E há uma percepção muito equivocada das pessoas do que é estresse. Fulano está estressado. Não, estresse é colapso. Perfeito. O estresse é o colapso físico, é corpo. Né? Então, quando você está estressado, são
bilhões de neurônios que tentam passar em 10 mil pontes. São bilhões de carros tentando passar em 10 mil pontes. Então, seus 10 mil nervos... Umas 50 mil Rio-Niterói ali para dar certo. Exatamente. Então, você congestiona. Tanto é que as dores que você sente é exatamente aqui na base, né, do cerebelo, da espinha. Do sistema nervoso em si, né? Então, quando você tem nódulos, né, pelas costas, porque ali você já está no estresse. Então, como que eu posso diagnosticar o meu estresse? É quando seu corpo está colapsando. Sensação de cansaço, sensação de falta de vigor, isso é estresse. Aí sim, o quarto passo é a depressão. Então, essa é o canal mais viável, porque a depressão, que você falou, é a ausência de estímulo. Essa mente já fritou, né? Essa ansiedade já viveu fora da realidade, esse corpo já esgotou e agora eu não tenho mais ânimo. Então, essa é uma depressão mais sutil, né? E ela é a mais frequente. Então, muito cuidado com aquilo que você ocupa a sua mente. Perfeito. Alguém diz que mente vazia é a oficina do diabo. Eu falo que mente cheia hoje. Né? Mente cheia de nada, né? Mas se você tiver um ofício, se você tiver algo que você goste, se você tiver um propósito de vida, você vai ter foco, você vai fazer aquilo que você gosta todos os dias, você vai vibrar com aquilo que você faz. Então, para mim, o maior remédio para a depressão é o propósito, é você descobrir para que você veio na vida. Né? O que você faz nessa família? O que você faz com esses filhos? O que você faz como profissional? Quando você desenvolve prazer no que você faz, você não tem pensamento acelerado, você não vai desenvolver ansiedade, automaticamente não vai ficar estressado, automaticamente não vai ter depressão. Isso aí. A tristeza ela me traz muito essa questão assim de, beleza, ok. Assim como a gente estava falando no começo, beleza, fiquei triste, beleza, vou olhar um pouco para esse sentimento, mas ele passa de certa forma, né? Nietzsche tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala assim: quando você olha muito pro fundo do poço, o fundo do poço olha para você. Perfeito. Então, a partir do momento em que a gente olha muito para esse problema, olha muito para essa tristeza e só encara ele, ele vai começar a olhar pra gente. E a gente só vai ver aquilo. É como se a gente estivesse na beira da praia, olhando um navio passar lá no fundo. Se a gente fica olhando para esse navio o tempo inteiro, ele vai demorar pra caramba pra passar. Assim é a tristeza. Perfeito. Se a gente sai, dá uma caminhada, dá um beijo na boca, toma uma cerveja, quando a gente voltou, o navio já desapareceu. E a tristeza é assim também. Então a gente ter essa capacidade de desvincular um pouco de um sentimento que está nos prendendo. Desocupar a cabeça, fazer um exercício físico. Poxa, essa é uma boa dica pro pessoal, né? Sim, a gente não ficar olhando para esse navio o tempo inteiro. Como a gente tem tantas possibilidades. E a gente se prende a coisas tão simples, que nos trazem um resultado tão pequeno. Sim. Acho que esse é um ponto talvez seja o grande contributo da PNL, é ampliar essa visão de mundo. Né? Como a gente começou a falar sobre traição, sobre isso, eu posso ficar ouvindo Thierry, né? Na sofrência, as músicas que você coloca, hackearam-me. Né? Mas é só no rolê. É só pro rolê. Eu posso ir, para não ficar olhando para o navio do sofrimento, eu posso ir para a Peninha, na voz de Caetano Veloso, Sonhos, e falar: não tem desespero não, você me ensinou milhões de coisas, tem um sonho em minhas mãos, amanhã será um novo dia e certamente eu serei mais feliz. Então eu posso olhar para o mar também, e não só para o navio. Né? Então isso é PNL, é aumentar as possibilidades e não ficar no foco da tristeza, da ansiedade, e ver o que mais que eu tenho de possibilidade diante de tudo isso. Sofrimento é falta de opção, porque a não ser que você seja masoquista, mas quando você tiver outra opção que não sofrer, você vai perceber que todo o segredo está dentro de você e nada está lá fora. Isso é a verdadeira transformação. Perfeito. Cara, eu acho que a gente está dando o nosso tempo. Acho que foi um papo maneiro. A gente tem que marcar um outro também de novo. Todo que a gente acaba, a gente fala isso, né? Sim. Porque tem tanto conteúdo, tem tanta ideia pra tocar que a gente dá pra marcar um outro sobre o mesmo tema que a gente vai se esgotar ainda mais, né? Uma próxima vez a gente tem uns outros temas, umas outras ideias aqui que eu já tô matutando. Show. Mas de novo, obrigado. Tamo junto. Prazer, você sabe, tamo junto de novo, né? E é isso. Tenho muita felicidade de estar dividindo com o Gabriel. O Gabriel está trazendo uma nova visão para mim. Né? Dizem que os filhos aprendem com os pais. No meu caso, eu tenho aprendido muito com ele.
Então tem sido um momento de trocar ideias, e é engraçado quando a gente fala, a gente revive algumas coisas, né? Alguns conceitos que ficaram tão para trás. E tudo que a gente fala aqui é o que os nossos alunos têm nos cursos. Perfeito. Né? E talvez seja esse o nosso grande segredo como elo. E é elo mesmo, assim. A gente desenvolve, a gente não entrega só a PNL, a gente entrega percepções de mundo, né? Amplitude de pensamento. E aí, quando você tem amplitude de pensamento, você tem mais escolhas você tem felicidade. Perfeito. Depois desse aí, é só chamar você para os nossos treinamentos. A gente tem um monte de turma, é só entrar no nosso site, no nosso Instagram, nossa agenda tá lotada. E vem participar realmente da família Elo. Fechou? Até a próxima, pessoal. Abraço.